Amém? Amém. Vamos orar. Passou? Aqui, ó. Amém? O celular. Graças a Deus. Porque não tá pegando o carro. Vamos orar. Olha aqui. Senhor, nós te agradecemos por nos reunir nessa tarde, Senhor, na tua casa, para meditarmos na tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Deus, pelas tuas graças, pela tua misericórdia, Senhor, indizível que nos alcançou em Cristo Jesus. Perdoa, meu Deus, as nossas falhas, imperfeições, fraquezas. Nos faz fortes, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a contemplarmos as tuas verdades. Não permita, meu Deus, que o nosso coração enganoso nos engane, mas que a tua verdade, Senhor, mais do que nunca nessa tarde, seja a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Irmãos, nós estamos estudando o livro do Apocalipse e na semana passada nós paramos no versículo 4. Hoje nós vamos retomar a partir do versículo Apocalipse 14, a partir do versículo 4. Deixa eu tentar aqui só projetar o texto, como a gente faz toda semana. Apocalipse 14. Na semana passada, como eu disse a vocês, nós paramos no versículo 4 e hoje nós vamos retomar dele. Eu quero só fazer uma breve retrospectiva para que a nossa compreensão, para que o aproveitamento seja melhor. Vocês sabem, irmãos, que o livro do Apocalipse, nós temos falado aqui desde o começo, o livro do Apocalipse ele é escrito em uma espécie de ciclos, 7 ciclos sucessivos. No livro do Apocalipse, o número 7 é bastante importante a sua compreensão e até agora nós já vimos os 7 candelabros de ouro, que são justamente as 7 igrejas. Nós já vimos os 7 selos e nós já vimos as 7 trombetas. E agora nós estamos estudando dos versículos 11 a 14 essa parte que nos mostra, desde o capítulo 12, que mostra de como o Satanás foi expulso do céu, como ele desce para a terra cheio de ira. No capítulo 13 nós vimos o selo do povo do anticristo, como eles são selados na testa e na mão direita. E agora no capítulo 14 nós estamos vendo a vitória do Cordeiro. O capítulo 14 ele vai encerrar mais um ciclo. Então, o ciclo que inicia-se no final do capítulo 11, capítulo 12, 13, agora termina no capítulo 14. Então aqui no capítulo 14 nós vamos ver o juízo de Deus no finalzinho dele, a volta do Senhor Jesus. Por isso que eu intitulei a nossa mensagem de hoje de O Rei está chegando. O Rei está chegando. E a primeira parte desse capítulo, que foi justamente a que nós vimos na semana passada, aqui, diferentemente do capítulo 7, no capítulo 7 o apóstolo João ele faz referência aos 144 mil e ele diz assim: eu ouvi o número e era 144 mil. Agora ele vê essa multidão, e eu já expliquei a vocês que esses 144 mil são um número simbólico que reúne, que fala de toda a igreja, de todos os cristãos. Eles estão reunidos aqui desse número simbólico de 144 mil, que na verdade é 12 vezes 12 mil. E eu ouvi do céu uma voz como de muitas águas, e a voz de um grande trovão, e eu ouvi uma voz de arpistas que tocavam com suas harpas e cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E aqui há mais uma vez a referência ao trono de Deus, que a gente já viu nos versículos
anteriores, e aquele trono que nós vimos no capítulo 4 e 5, que diante dele tem os seres viventes, que os 24 anciãos estão também diante dele. Vimos que se apresenta diante desse mesmo trono os 7 anjos com as trombetas, e agora aqui ele diz: eles estão agora, ninguém podia aprender este cântico, senão os 144 mil que foram comprados na terra. Mais uma vez, essa referência ao povo de Deus. Nós somos propriedade de Deus, nós fomos comprados por Ele, fomos comprados pelo sangue do Senhor. Por isso que só o povo de Deus pode cantar o cântico de salvação. Versículo 4: e estes são os que não se contaminaram com mulheres. Aqui mais uma vez não está falando do celibato, como eu disse já na semana passada. Esses não se contaminaram com mulheres tem a ver com o fato de pessoas que não se contaminaram com o mundo, não se permitiram ser seduzidos pela falsa religião, mas se mantiveram fiéis ao Senhor. Então não se contaminaram porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. E nós vimos que essa é uma das marcas do povo de Deus. Eles não se contaminam com o mundo, eles seguem Jesus aonde quer que Jesus vá. Outra marca do povo de Deus que nós vimos semana passada: eles foram comprados. Então aqui, estes são os que foram comprados dentre os homens como primícias para Deus e para o Cordeiro. Então foi aonde nós concluímos na semana passada, e hoje nós vamos retomar a partir do versículo 5. A marca aqui também do povo de Deus é que na sua boca não se acha engano. Então o povo de Deus, ele não fala mentira. O povo de Deus, ele fala a verdade. Ele fala da palavra de Deus, e principalmente ele é um povo irrepreensível, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. O povo de Deus é aquele que tem a consciência de que tudo que ele faz, ele está fazendo na presença de Deus. Então, quando você pega um ônibus, você está pegando um ônibus na presença de Deus. Quando você vai à praia, você está indo à praia na presença de Deus. Quando você está conversando com o seu amigo, você está conversando na presença de Deus. Quando você está no seu quarto em secreto, você está na presença de Deus. Então, o povo de Deus, ele tem sempre essa consciência da onipresença do seu Deus e de como ele deve se prostrar e como ele deve se portar, como se estivesse sempre diante de Deus. O que ele está falando aqui? Não há espaço para hipocrisia, não há espaço para máscaras. Nós somos a mesma pessoa, tanto aqui na igreja, na frente de todos, quando se estivéssemos num grupo de pessoas do mundo, quando se estivéssemos sozinhos em casa. Nós somos a mesma pessoa, porque a consciência, a nossa consciência nos mostra que nós estamos fazendo todas as coisas diante do trono de Deus. Nada do que fazemos pode se ocultar da presença de Deus. Nada, nenhum lugar que nós estejamos pode nos afastar de Deus. Então aqui, hoje, nós vamos retomar a partir do versículo 6, e a partir do versículo 6 aqui, nós vamos ver agora a participação de alguns anjos. Esses anjos aqui, eles vão ter algumas tarefas. Nós já vimos isso acontecer no livro do Apocalipse, a semelhança das trombetas. Vocês se lembram das trombetas? 7 anjos se apresentaram diante de Deus, e cada um tocou uma trombeta, e cada toque de trombeta havia uma manifestação que sucedia. Então o primeiro tocou uma trombeta e aconteceu isso, isso e isso. O segundo tocou a trombeta e aconteceu isso, isso e isso. Agora nós estamos mais uma vez vendo a participação de um anjo aqui. Versículo 6: eu vi outro anjo voar pelo meio do céu. Essa ideia de meio do céu dá a ideia de toda a terra. Então, quando você vê um anjo, ele voou pelo meio do céu. Essa ideia como nós vamos ver lá no início da Bíblia, no livro de Gênesis, quando Deus cria a terra, ele fez uma separação entre as águas, e essa separação entre as águas, ele deu o nome de firmamento. E o que é o firmamento? Às vezes a gente tem ideia que firmamento é um buraco muito grande, é um precipício. Não, na verdade o firmamento é o espaço que existe entre
o final do planeta, a Terra e a água. Então, todo o que nós chamamos de atmosfera é o que a Bíblia chama de firmamento. Então aqui nós vamos ver que justamente esse anjo está voando no meio do céu. O meio do céu dá essa ideia de totalidade, é como se ele estivesse andando pelos 4 cantos do mundo. Então vi outro anjo voar pelo meio do céu, e ele tinha o quê? O Evangelho eterno. E aqui, irmãos, para nossa curiosidade e também para nosso enriquecimento espiritual, essa é a única vez que o nome Evangelho vai aparecer no livro do Apocalipse. Se você ler o livro do Apocalipse todo, você só vai encontrar a palavra Evangelho nesse versículo aqui. Então ele tinha um Evangelho, e agora a gente vê o adjetivo desse Evangelho. O Evangelho é eterno. Às vezes a gente tem uma ideia muito equivocada do Evangelho. A gente pensa que o Evangelho é algo que só veio com Cristo. O Evangelho sempre existiu. Nós vimos no capítulo 13 que o Cordeiro ele foi imolado antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro já havia sido imolado em oferta à vida daqueles que seriam salvos por ele. Então aqui nós vamos ver que o Evangelho do Senhor, essa boa nova, é um Evangelho eterno. É um Evangelho que perpetua por toda a eternidade. E esse anjo agora ele está trazendo o Evangelho eterno para proclamar os que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo. E o que ele está mostrando aqui, irmãos? O que nós vamos ver aqui no livro do Apocalipse, eu queria convidar vocês a abrirem comigo em Mateus 24. Todas as vezes que nós estamos chegando ao final de um ciclo aqui no livro do Apocalipse, sempre há uma associação ao capítulo 24 do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, no capítulo 24, o Senhor Jesus ele prega o famoso sermão escatológico, aonde ele nos prepara para a sua volta. Esse capítulo 24 começa com os discípulos perguntando a esse respeito. Quando é que essas coisas acontecerão? Quando é que ele voltará? E olha o que ele diz no versículo 14: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Perceba como isso aqui é extremamente importante para você entender. Então, o que precisa acontecer para que o Senhor Jesus volte? O evangelho vai ser pregado no mundo inteiro. Por quê? Por que o Evangelho tem que ser pregado no mundo inteiro? Porque o Evangelho é a única forma de salvação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. De forma que as pessoas que vão ser salvas, elas só serão salvas à medida que o Evangelho chegue até elas. É por isso que muitas pessoas têm como demorada a volta do Senhor. E isso não é do nosso tempo, isso é desde a época do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro ainda estava vivo no primeiro século e as pessoas estavam dizendo: mas Jesus está demorando de voltar, já naquela época. E o apóstolo Pedro então diz: vocês acham que ele está demorando? Ele não está demorando, ele está fazendo isso para que ninguém se perca, para que todos sejam salvos. Que todos são esses? Todos aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. E quando esse nome foi escrito no livro da vida, meu irmão Doriedson? Antes da fundação do mundo. Então, o último eleito vai ser alcançado pela pregação do Evangelho e então virá o fim. Essa é a ideia. Então, aqui mais uma vez, isso nos é lembrado. Por que isso é importante, irmãos? Porque nós vamos ver como Deus é um Deus longânimo. Como Deus é longânimo. Sabe, irmãos, eu queria abra comigo aqui, se você puder, em Romanos, capítulo 8. Muitas vezes a gente fica meio que perdido em relação à soberania de Deus, e às vezes a gente, principalmente em relação à doutrina da eleição, algumas pessoas, vocês não que são espirituais, mas algumas pessoas têm a doutrina da eleição como algo injusto. Como é que pode Deus escolher alguns e rejeitar a outros? Mas a Bíblia ela nos mostra essa realidade de forma muito clara. Romanos capítulo 9, ele diz o seguinte, versículo 19, Romanos 9, 19: mas alguns de vocês dirão:
Então, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Versículo 20. Mas quem é você, homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, porque me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres, do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para fins desonrosos? E se Deus, querendo mostrar a sua ira, tornou conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de ira? Olha o que Paulo está dizendo. Deus suporta com grande paciência os vasos de ira. Nós, durante esse ano, o que foi que nós vimos em relação ao mundo? As pessoas estão dando ouvido a Deus, meu irmão? Estão ligados? Não. O que você, quando você vai conversar com uma pessoa, às vezes você vai evangelizar uma pessoa, a pessoa dá risada na sua cara. Você vai falar a respeito do juízo de Deus, a pessoa diz: lá vem você com essa conversa de Deus, de céu, de Jesus. Para com isso, né? E mesmo essas pessoas que são ímpias, mesmo pessoas que estão entregues a religiões mentirosas, elas só estão vivas por causa de quem? De Deus. Deus tem permitido que elas vivam. Então você vai ver, por exemplo, os islâmicos mais radicais, né? Porque tem, no meio dos islâmicos tem os mais radicais, os menos radicais, mas os islâmicos mais radicais, eles veem o cristão ou qualquer pessoa que não seja islâmico como um inimigo mortal. Mesmo eles que odeiam o cristianismo e a cristandade, eles só estão vivos por causa de Deus. Deus tem suportado essas pessoas com grande paciência, com uma paciência que a gente não consegue compreender. Sabe, se nós estivéssemos no lugar de Deus, nós já teríamos destruído o mundo há muito tempo. Mas Deus tem suportado com muita paciência os vasos de ira. É o que a gente vai ver aqui, ó. Olha quanta oportunidade tem sido dada a essas pessoas. Oportunidade atrás de oportunidade, né? E essas pessoas resistem o tempo todo ao oferecimento do Evangelho, e muitas vezes elas são até violentas com os servos de Deus que ofertam o Evangelho para elas através da pregação. Então Deus tem suportado com paciência os vasos de sua ira, preparados para destruição. Lá no capítulo 3 do Evangelho de João diz que todo aquele que crê será salvo, e quem não crê já vai estar condenado, já está condenado. E aqui versículo 23 de Romanos, no capítulo 9 de Romanos diz: e que dizer, se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas da sua glória, aos vasos de misericórdia que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como diz Oséias: chamarei meu povo quem não é meu povo, e chamarei minha amada quem não é minha amada. Então é o que está acontecendo aqui, irmãos. O Evangelho está sendo pregado no mundo inteiro. Essa é a manifestação desse anjo. É isso que significa esse anjo voando. Até a volta de Jesus, o Evangelho vai estar sendo pregado. Essa ideia de um arrebatamento invisível, a gente já falou aqui algumas vezes, não tem parâmetro bíblico. Essa ideia de que as pessoas, os crentes fiéis, eles não vão sofrer na mão do anticristo, nem tribulação. Essa é uma ideia extremamente egoísta e antibíblica, porque você vai ver que uma das marcas da igreja é que a igreja de Cristo é uma igreja sofredora. Mas o sofrimento na igreja de Cristo não é uma demonstração do seu fracasso, mas é uma demonstração do seu sucesso. A igreja de Cristo, ela não se sente derrotada, ela não é derrotada quando ela sofre ou é perseguida. Muito pelo contrário, ela é vitoriosa quando ela sofre ou é perseguida. Diga, filho. No início do Apocalipse fala que trata os pastores como anjo da igreja. E é o anjo da igreja. Tem alguma referência que esse anjo que coloca no Evangelho seria uma referência aos pastores domésticos? Você pode até pensar desse jeito, mas no caso aqui não. No caso aqui é um simbolismo em relação ao Evangelho sendo pregado, né? Então o Evangelho vai ser pregado, e esse anjo aqui, ele traz esse simbolismo que o Evangelho vai ser pregado. Então, mas se você quiser fazer uma ligação, também não seria de um todo errado.
porque você, de fato, os pastores da igreja são chamados de anjos. Essa palavra anjos, para que a gente entenda, é a palavra mensageiro. Então, todo pastor, todo pregador, todo evangelista é um mensageiro de Deus, né? Mas aqui ele está falando de um mensageiro celestial, tanto que a gente vai ver ali, ó, que ele está voando. Então é por isso que não dá para a gente fazer essa questão de querer trazer uma ligação direta com o pastor, porque aqui ele está falando, de fato, o apóstolo João está vendo um anjo voando. Mas é isso, como eu disse a você, isso daqui é um simbolismo, né? O livro do Apocalipse é um livro cheio de símbolos. Então esse símbolo é o quê? É o evangelho sendo pregado no mundo inteiro. Então há pessoas de toda a terra, nação, tribo, língua e povo. Sempre essa expressão, nação, tribo, língua e povo, dá a ideia de quê? De união. Então, a gente falou até sobre isso ontem, quando nós estávamos falando de Pentecostes, no estudo bíblico ontem à noite. Então, quando você vai ver lá em Babel, qual é o propósito de Deus pós-dilúvio? É que o ser humano se espalhe pela face da terra. Mas qual é o propósito de Deus com o surgimento da igreja? Juntar todo mundo que estava espalhado como um único povo. Tanto que o Senhor Jesus, ele vai dizer, olha, vocês são minhas ovelhas, vocês que ouvem a minha voz e me seguem. Mas eu ainda tenho ovelhas que não são do meu aprisco. Elas vão vir, e aí vai ter um pastor e um rebanho. Então essa ideia de que a pregação do Evangelho, ela une as pessoas que antes estavam separadas. Então, por exemplo, nós aqui somos brasileiros, e nós nascemos aqui no nosso país, o Brasil, mas nós somos irmãos dos cristãos que de repente nasceram lá na China, né, do outro lado do mundo. Eles são nossos irmãos em Cristo Jesus. Se eles creem em Cristo Jesus, se eles foram alcançados pelo mesmo Evangelho, fazem parte da nossa família, e a ligação que nós temos com Ele, muitas vezes é maior do que a ligação que a gente tem com uma pessoa consanguineamente falando. Então essa é a ideia que a Bíblia nos mostra aqui. Por isso que sempre que você vê essa ideia, nação, tribo, língua e povo, faz a ideia de dar essa ideia de pessoas que estavam separadas e agora elas são o quê? Unidas pelo Evangelho. Então o Evangelho nos une pela verdade. Então versículo 7, dizendo com grande voz, o anjo está dizendo agora, que evangelho é esse que o anjo está pregando, irmãos? Você vai ver que o evangelho que o anjo está trazendo aqui, ele traz já as consequências da pregação do evangelho. Temei a Deus e dai glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Essa ideia, essa expressão, temei a Deus e dai glória, é uma expressão que você vai ver muitas vezes no Antigo Testamento. Essa ideia de temer a Deus e dar glória a Ele é justamente dita quando você está diante de juízo. Você vai ver, por exemplo, Josué falando isso para Acã. Quem foi Acã? Vocês sabem a história de Acã, né? O pecado de Acã. Quando o povo de Deus está agora liderado por Josué para tomar a posse da terra prometida, o primeiro obstáculo que eles encontram justamente é a cidade de Jericó. E a cidade de Jericó tinha uma fortaleza intransponível, mas Deus diz que destruiria aquela fortaleza e que o povo venceria a batalha, mas que ninguém deveria pegar nada, porque a cidade de Jericó era uma cidade amaldiçoada, ninguém deveria tocar nas riquezas de Jericó, elas deveriam ficar por lá mesmo. Mas Acã não aguentou ver uma prata e umas roupas, ele pegou aquilo e escondeu debaixo das suas tendas. E por conta disso, o povo de Deus foi derrotado na batalha subsequente. Então Josué foi buscar em Deus, Deus, por que a gente está sendo derrotado agora? E Deus disse, porque tem pecado no meio do povo. Então lançou-se a sorte, como era de costume naquela época, até que caiu sobre Acã. E aí essa é a frase que Josué fala para Acã: temei a Deus e dai glória a Ele. O que foi que aconteceu com Acã? Ele foi apedrejado junto com a sua família e tudo que possuía, e depois eles foram queimados. Então essa ideia aqui, irmãos, é que a misericórdia antecede o juízo. O Evangelho está sendo oferecido às pessoas, mas essas pessoas que rejeitam o Evangelho, elas vão ter que arcar com as consequências
dessa rejeição. Então, o tempo todo a gente está lá, irmãos, arrependa-se, creia em Cristo Jesus, e muitas vezes as pessoas não levam a sério as implicações dessa negativa. Quando você nega esse convite, você está se condenando. Então aqui a gente vai ver isso. Essa é a mensagem do anjo: temei a Deus e dai glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Então nós precisamos entender que Jesus, quando voltar, Ele não vai vir como um rabino frágil que viveu há 2000 anos atrás na região da Judéia e da Galileia. Ele vai vir como agora, na sua forma glorificada, e Ele vai vir trazer juízo sobre toda a terra. É o que nós vamos ver lá em Apocalipse capítulo 20. Ele vai condenar Satanás e os seus demônios, bem como todos aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Aqui a gente percebe essa verdade. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. A ideia aqui, irmãos, é uma ideia muito próxima àquilo que está escrito em Romanos capítulo 1. Vamos abrir aqui em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. A partir do versículo 18, diz assim: portanto a ira de Deus é revelada nos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela justiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Irmãos, todo mundo sabe que existe um Deus. Mesmo o ateu, ele tem que lutar contra essa certeza que ele tem no seu ser interior. Os seres criados, eles não sabem muitas vezes que Deus é esse, como é esse Deus, mas todos nós nascemos com essa certeza de que existe um ser superior a nós. É por isso que, se você pegar e for estudar todas as culturas que já existiram na face da terra, desde dos índios até os chineses, japoneses, todas as culturas ao redor do mundo, você vai ver que todos os seres humanos, eles têm uma vertente religiosa. Eles se relacionam com um ser maior do que eles. Porque isso, quando Deus criou cada criatura, Ele deixou essa marquinha no interior: existe um Deus. Então, e como é que eu sei que existe um Deus? É só olhar para a criação. Quando eu olho para a criação, quando eu olho para o sol, por que o sol não bate na terra e não acaba com tudo? Por que a lua não se choca com a terra e acaba com tudo? Por que não cai um asteroide na terra e acaba com tudo? O que tem mantido ordem no universo, no cosmos? Então, quando a gente olha para as coisas criadas por Deus, no nosso interior brota essa afirmação clara: existe um Deus. Sabe? Então, o ateu, ele tem que lutar contra isso o tempo todo. Ele tem que lutar contra isso o tempo todo. Por isso que o grupo de ateu é tão pequeno. E Satanás, ele se apropria disso. E é por isso que a especialidade de Satanás, juntamente com o nosso coração enganoso, é criar deuses, é criar ídolos. E a gente sabe que existe um Deus. Agora, nós não conhecemos o Deus verdadeiro, a menos que Ele se apresente a nós, nos dando coração regenerado e olhos para que possamos enxergá-lo. Mas essa é a verdade que está expressa aqui de maneira muito clara no livro de Romanos: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são desculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus e nele renderam graças, mas os seus pensamentos se tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Então essa é a realidade do mundo. O mundo, ele dá as costas ao Deus verdadeiro, apesar de saber que Ele existe.
Porque nós sabemos pelas coisas criadas que existe um ser supremo, que nós vamos ter que dar conta diante dele naquele grande dia. E essa é a mensagem que o anjo está propagando, que esse momento de juízo chegou. Essas pessoas que se entregaram, como diz aqui Paulo, aos pensamentos fúteis e ao coração insensato, elas agora vão ter que dar conta disso. Elas vão ter que dar conta de não atentarem para o chamado de Deus. Então aqui ele diz: adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então aqui é o último convite do Evangelho. Mas olha o que já vai acontecer aqui a partir do versículo 8. E outro anjo seguiu. Então perceba que cada anjo ele tem uma missão. Nós temos falado nisso aqui à medida que temos estudado o livro do Apocalipse, como nós percebemos que Deus é um Deus de ordem e decência. Como ele vai pegando assim, por exemplo, cada anjo tem a sua trombeta e toca a sua trombeta, e uma manifestação se sucede. Aqui é a mesma coisa. Perceba como cada anjo tem o seu propósito. Isso é muito interessante para que nós venhamos a aplicar isso na nossa própria vida, que cada um de nós tem o seu propósito diante de Deus, e nós não estaremos plenos, nós não estaremos de fato vivendo uma vida plena enquanto nós não nos enquadrarmos no plano de Deus. Então no versículo 8, e outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. E o que é a Babilônia aqui, irmãos? A Babilônia, ela é um simbolismo do mundo, e não somente do mundo, mas da falsa religião. Quanto mais, irmãos, o anticristo ele aproxima-se de nós, mais o mundo se torna religioso. Então, a ideia de que o anticristo vai ser um ser avesso a qualquer tipo de religiosidade não é uma ideia bíblica. O anticristo ele vai ser um ser religioso. Ele vai ser tão religioso que ele vai tentar tomar o próprio lugar de Cristo. Então a gente vai ver aqui que ele tem, assim como Jesus tem a sua noiva, o anticristo também tem a sua grande meretriz. Assim como Jesus tem a sua cidade celestial, o anticristo tem a Babilônia, que é onde aqueles que são dele habitam à vontade. Então todo esse sistema do mundo que nós temos visto, todo esse sistema hipócrita que a gente tem visto, de uma religião de formalismos, mas sem uma espiritualidade, sem uma piedade, tudo isso vai se extinguir quando o Senhor Jesus voltar. Essa ideia aqui de caiu a Babilônia, irmãos, já é uma ideia da volta de Jesus em juízo. Quando Jesus voltar, ele vai destruir todo esse sistema anti-Deus que tem imperado no mundo inteiro desde o pecado, desde que o pecado entrou no mundo pela desobediência de Adão. Então caiu a Babilônia, aquela grande cidade. Qual é a marca, irmãos, do mundo? Qual é a marca da falsa religião? A marca uma das marcas mais claras que a Bíblia nos mostra a respeito do mundo e da falsa religião é a marca da sedução. E essa palavra sedução é extremamente importante. O que é sedução? O que significa seduzir alguém? Significa você usar um artefato, você usar algo que você sabe que a pessoa gosta, para poder trazer essa pessoa para o seu lado, para colocar essa pessoa para fazer o que você quer. Esse é o sedutor. É aquele que muitas vezes engana a pessoa, para que a pessoa agora seja como que uma marionete nas suas mãos. É isso que o mundo faz com a gente. Ele nos engana. O mundo começa a nos dizer que determinadas coisas são boas, e a gente chega ao ponto de acreditar que essas coisas que são mortais para nós são boas, e nós começamos a nos entregar a isso.
né? Por quê? Porque é como, por exemplo, quando você vê a propaganda da Coca-Cola. Quem já viu propaganda da Coca-Cola? Né? Aquela Coca-Cola geladinha, cheia de água ali, que fica toda salpicada com aquela água molhada assim, aí com as pedras de gelo do lado. Tem gente que chega a estar babando, ó, né? Mas você sabia, se eu mostrasse para você o que a Coca-Cola faz com o seu estômago? Você sabe o que ela faz com o seu estômago? Pega um pedaço de carne e joga a Coca-Cola em cima para você ver como é que ela faz. A Coca-Cola corrói a carne. Não sei se você sabia que a Coca-Cola ela é corrosiva. Ela destrói o estômago da pessoa, né? Mas a gente não quer saber disso. A gente quer ver ela geladinha, né? Para a gente tomar a Coca-Cola geladinha. É como uma pessoa que fuma o cigarro, né? Hoje em dia você tem a propaganda de que o cigarro faz mal à saúde. Mas antigamente, na década de 70, quem fazia propaganda de cigarro eram os atletas da seleção brasileira, os pilotos de carro, né? Então as pessoas associavam o cigarro ao estilo de vida esportivo, descolado. Então é isso que o mundo faz, o mundo nos seduz. O mundo muitas vezes vai dizer pra gente que o pecado não é tão destrutivo quanto ele é. Ah, minha irmã, é só um pecadinho. É só uma mentirinha. É só uma bobagemzinha. O mundo ele tenta nos seduzir. Afinal de contas, minha irmã, Deus não quer que você sofra. Deus quer que você seja feliz. Né? Quem nunca ouviu essa bobagem? Diga, filho. Que a salvação não vinha pela fé, exclusivamente pela fé, e queria trazer os cristãos da Galácia para o ritual judaico. E no capítulo 3 Paulo vai dizer isso. Quem nos seduziu, né? No sentido de feitiço pelas pessoas. Isso, exatamente. A sedução é essa ideia de feitiço, né? Exatamente. A sedução é essa espécie de feitiço, onde você fica meio que hipnotizado, né? E o que a pessoa manda você fazer, você faz. É isso que o sistema do mundo faz com a gente. Por isso que a gente vai ver quando tem uma novela da Globo, agora a Record também está produzindo um monte de novela, né? Todas as duas são lixo, tanto da Globo quanto da Record. Então, quando alguém começa a usar uma roupa na novela, todo mundo quer usar essa mesma roupa. Quando um corte de cabelo sai na novela, todo mundo quer aquele corte de cabelo, né? Então, agora, todo mundo quer o corte de cabelo Cristiano Ronaldo. Eu intitulei o corte de cabelo Cristiano Ronaldo de o corte da pedrada. Eu quero fazer esse corte, mas ainda não encontrei nenhum cabeleireiro para fazer em mim, né? Que é um corte que bota um fio aqui, né? Como é o nome? É o quê? Uma linha que bota aqui, né? Aí na minha mente aquele ali é como uma pedrada, né? O apóstolo Paulo, quando foi apedrejado lá em Listra, em Derbe, tomou uma pedrada e ficou aquele fio ali na cabeça. Então já tem pra mim que aquele corte de cabelo é corte de quente, né? Mas não é o que o mundo diz. Quem tem aquele corte de cabelo, né? É as pessoas famosas. Então, a ideia daqui é essa. Por isso que esse sistema ele vai cair. Nós não seguimos o mundo, irmãos. Nós seguimos a quem? A Cristo. Não é a marca do povo de Deus que a gente vê adiante. E seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. Então, nós somos como ovelhinhas de Jesus. Aonde Jesus está indo, nós vamos também. Então, nós não seguimos o mundo. Porque o mundo, olha o que ele dá. Ele quer nos oferecer, irmãos, um vinho de fornicação. E essa ideia de fornicação é a ideia de um relacionamento íntimo ilícito. Então, o leito sem mácula, o relacionamento íntimo entre marido e mulher, a Bíblia vai dizer que é santo. Mas o relacionamento íntimo entre pessoas que não estão ligadas pelo matrimônio é pecaminoso aos olhos de Deus. É o que a Bíblia chama de fornicação. Então, é isso que o mundo faz com as pessoas. Elas chamam essas pessoas para fornicarem com ela. Na verdade, nós deveríamos todos nós, seres criados por Deus, deveríamos dar glória a Ele, ao Criador que nos criou. Mas muitos estão dando as costas para Deus e fornicando com o mundo. É isso que Tiago vai chamar as pessoas da igreja, inclusive, irmãos. Ele vai dizer: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade com o mundo constitui-se inimizade para com Deus?
Então essa é a ideia que nós estamos vendo aqui. Esse sistema vai cair. Você precisa entender, irmãos, que a falsa religião, muitas vezes, ela vai crescer dentro da igreja verdadeira. Então nós que temos, pela misericórdia de Deus, conhecido o verdadeiro evangelho, não estamos isentos de nos tornarmos pessoas hipócritas. Então nós podemos conhecer a verdade somente do ponto de vista intelectual e naquele grande dia sermos condenados no juízo. Então temos que estar vigilantes, precisamos ter o temor de Deus sempre nos nossos corações. Por isso que a Bíblia vai dizer: olhe, naquele grande dia muitos dirão, em teu nome, Senhor, eu fiz isso e isso. E o Senhor vai dizer o quê? Não conheço. Então é importante que nós venhamos a estar sempre medindo, avaliando a nossa vida, para ver para onde os nossos passos estão nos levando. Para onde nós estamos indo, irmãos? As nossas escolhas de hoje, elas nos levarão para onde amanhã? A Bíblia nos mostra uma realidade que nós não temos como fugir dela. Tudo aquilo que o homem plantar é o que ele vai colher. Eu falei isso no domingo, eu estou repetindo isso agora no estudo de terça. E eu tenho certeza que Deus ele está falando conosco, principalmente comigo. A gente vai colher somente aquilo que a gente planta. Então, o que a gente tem plantado é muito mais importante do que a gente tem colhido. Porque a colheita é uma consequência natural daquilo que a gente tem plantado. E a Bíblia vai dizer que a gente só pode plantar de duas formas. Você pode plantar na carne, ou você pode plantar no espírito. Então a gente precisa estar o tempo todo avaliando o que a gente está plantando na nossa vida. E o plantio, irmãos, são as nossas escolhas. O que a gente tem feito hoje é o que a gente vai colher amanhã. Então, como a gente tem tratado o nosso próximo, como a gente tem se relacionado com Deus hoje, como nós temos nos relacionado hoje com a palavra, como está a nossa vida de oração hoje, isso vai ser a consequência do amanhã. Então, eu não vou me esfriar, eu não me esfrio espiritualmente do dia para a noite. O processo de esfriamento espiritual são vários dias, meses, anos. A pessoa só vai perceber que ela se desviou muitas vezes tempos depois. Então ela fez uma escolha 6 meses atrás, foi quando ela começou a se desviar. E aí ela só vai perceber 6 meses depois: meu Deus, tudo isso começou por causa daquele dia que eu fiz aquela escolha errada. Eu devia ter ficado orando, eu fui fazer isso. Eu devia ter ido para a igreja, eu fiz isso. Eu devia ter feito isso, eu fiz isso. Sabe? E aquilo dali vai atraindo. E você vai começando a deixar de dar importância. E quando você vê, irmãos, é o efeito da bola de neve. Eu não sei se você já viu aqueles desenhos animados. Então a bola de neve ela começa pequenininha e ela vai descendo uma montanha. Quando ela chega lá embaixo é uma bola enorme. Então é assim o nosso processo de esfriamento espiritual. Às vezes é uma pequena escolha errada que a gente faz. E quando a gente vai ver, a gente está pior que o ímpio. Mas isso pode ser aquecido. Claro, com certeza. Até se você é um filho de Deus, o Espírito Santo vai te corrigir, né? E vai te alertar. Mas é sempre perigoso para o cristão. É sempre doloroso, né? Esse processo de retorno é sempre doloroso. Eu falo por mim, né? Muitas vezes a minha desatenção, a minha negligência atrai para mim sofrimentos espirituais. Então, às vezes você chora, meu Deus, eu não tenho me entregado como deveria, Senhor, as tuas ordenanças, Senhor, eu tenho sido hipócrita nesse aspecto. Mas quando a gente desperta para isso, já passou algum tempo. Então a gente tem que estar o tempo todo vigilante, irmãos, porque para que a gente não seja seduzido pelo mundo. O mundo é muito sedutor, irmãos. O mundo é muito sedutor. Por isso que João vai nos orientar em 1 João, ele diz: não ameis o mundo e nem nada que há no mundo seja fruto, seja o alvo do seu amor, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que a gente encontra no mundo? 1 João diz: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. É isso que a gente encontra no mundo: pecado.
Por isso que eu coloquei esse vídeo. Não sei se vocês se atentaram a esse desenho bíblico. Eu não sei, irmão, se o gosto de vocês é igual ao meu, mas esse desenho bíblico assim é algo que eu trago no meu coração. Você tem ideia que eu instalo no meu celular? Eu assisto ele várias vezes por mês, esse desenho bíblico, porque esse livro O Peregrino de John Bunyan é algo assim maravilhoso. Como esse homem preso em uma prisão por pregar o Evangelho, ele conseguiu ter essa visão do Evangelho de Deus. E uma das partes que vocês viram aqui, logo a parte, pouco antes da gente parar o vídeo, é quando todos nós vamos passar pela Feira das Vaidades. A cidade das Feiras das Vaidades. É justamente, você vai ter que ser provado. Quando o apóstolo Paulo nos alerta sobre isso em Filipenses, ele diz: eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Amém? Mas ele diz: antes eu fui provado em todas as coisas. Por exemplo, tem gente que sabe viver com pouco dinheiro. Então, meu irmãozinho aqui, ele vai ter um emprego, salário mínimo, e aí ele vai ficar 10 anos fiel lá, salário mínimo, está fiel. De repente, botam ele como gerente, ele vai ganhar 50 salários mínimos. Agora ele já não fica mais fiel. Agora já foi um homem, meu filho. Imagine você ganhando 50 mil reais por mês, né? E agora já não dá mais. Porque quando ele ganhava um salário mínimo, ele tinha a sua esposa, ele tinha os seus filhos, e tudo com ordem e decência, ele ia para a igreja. Agora tem 50 mil reais por mês. Então agora ele já tem 2 amantes. E com esse dinheiro vai vir amante. Sabe? Ele agora, quando ele tinha salário mínimo, ninguém queria andar com ele. Mas uma pessoa ganha 50 mil reais vai ter um monte de amigo, né? Falsos amigos, mas um monte de amigo que vão chamar ele cada semana, vão chamar ele para uma festa de aniversário diferente, para um batizado, para um isso, aquilo. Então, você vai ver que tem gente às vezes que sabe ter, a pessoa às vezes sabe glorificar a Deus quando ele tem condição. Então, a pessoa tem o seu emprego, a pessoa tem a sua família, e ela está lá ficando firme com Deus, mas de repente ela perde tudo, aí ela amaldiçoa a Deus. Sabe, irmãos, é importante que você entenda, você vai ter que ser provado em todas as áreas, tanto na escassez quanto na abundância, tanto na saúde quanto na doença. Você vai ser provado. Deus vai provar você. Para quê? Para que você veja onde está o seu coração. Diga-me, irmã. Como o apóstolo Paulo falou, né? Eu achei que está contente em tudo. Isso, exatamente. Então, para que você aprenda isso, você tem que passar por toda a situação. Então, você passou pela situação de ter pouco, né, meu filho? Por enquanto você está dando pouco, né? Né, meu filho? Por enquanto. Mas nada muito, você vai ser aprovado. Em nome de Jesus, né? Então, a ideia é essa, irmãos. A gente tem que tomar cuidado, porque o mundo vai tentar nos seduzir. Eu não sei qual é o seu pecado. Eu não sei qual é o seu ponto fraco. O que eu sei é que eu e você temos vários pontos fracos. Satanás sabe, muitas vezes o ponto fraco é diferente. O meu é diferente da minha irmã, do meu irmão. Nós temos pontos fracos diferentes. Satanás sabe qual é o ponto fraco de cada um de nós, e ele vai usar isso contra a gente. Então nós precisamos estar vigilantes. Por isso que o Senhor Jesus diz: orai e vigiai sem cessar. Então é tão bom, irmãos. Uma das melhores coisas que o Espírito Santo de Deus faz conosco é nos revelar os nossos pecados. É tão bom quando a gente se conhece, sabe? Quem é o maior pecador que você conhece? Graças a Deus, né? Se o maior pecador que você conhece não é você, então você não está se conhecendo bem. Então, quando você se conhece bem, diz: quem é o maior pecador daqui? Você levanta logo a mão. Sou eu. Não, você, sou eu. Você não sabe o que se passou na minha mente hoje. Então, quando a pessoa diz assim: não, eu não, então você não se conhece direito. Você ainda não se viu no espelho de Deus. Então a ideia aqui é justamente essa. Temos que tomar cuidado, irmãos, para não bebermos do vinho da ira, da fornicação, esse vinho que é servido diariamente no mundo. Versículo 9: e seguiu o terceiro anjo.
dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão. Quando foi que essas coisas aconteceram? Capítulo 13, vocês se lembram? Quem não tinha esse sinal, o que acontecia, meu irmão Ricardo? Não podia comprar e nem vender, não era isso? E muitas vezes era morto. Alguns foram mortos e outros foram levados para a prisão. Mas sempre tinha a perseguição. O que nós vamos ver aqui é justamente esse triunfo do verdadeiro evangelho. Vai chegar um momento, irmãos, em que a gente vai pensar que o mal está vencendo. É como hoje em dia, né? Hoje em dia a gente olha a pessoa que é violenta, a pessoa que é mentirosa, a pessoa que usa de engano, ela está aparentemente vencendo. Os falsos mestres, as suas igrejas estão lotadas. O lugar onde prega o verdadeiro evangelho muitas vezes está se esvaziando. Então, quando a gente olha, parece que o mal está vencendo. É o que a gente vai ver no capítulo 13. Quem é como a besta? Então, o pessoal diz: olha, a besta é muito poderosa. O anticristo, ninguém é como ele é o ser mais poderoso do mundo. Essa é a visão do capítulo 13. Parece que o anticristo está vencendo, mas nós vemos aqui que ele não vence. Ele nunca venceu, ele é um derrotado. Ele vai ter um tempo em que aparentemente ele vai estar ganhando, mas até nesse tempo ele está perdendo. Porque quando ele mata um cristão, ele está levando o cristão para onde? Para o céu. Quando ele persegue um cristão aqui na terra, ele está aumentando o galardão do cristão. Não está escrito lá em Mateus: fique feliz quando for perseguido, quando mentindo, disserem todo tipo de mentira ao seu respeito, grande é o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que vieram de vocês. Então, quando o anticristo, mesmo quando o anticristo aparentemente está vencendo, ele está perdendo. Quando o fiel morreu, ele passou por cima de todo mundo. O pessoal pensou que tinha matado o fiel está lá no carruagem, isso mesmo, na carruagem de fogo. Então, se alguém adorar a besta, não adore a besta, irmãos. Não vale a pena se render a esse mundo, não vale a pena, sabe? Não tente fugir da cruz. A cruz é um presente que o Senhor nos dá. Não tente fugir do sofrimento de Deus, porque aqueles que não sofrerem no tempo presente vão sofrer na eternidade, sabe? Só existem dois povos. O povo de Deus é aquele que está sofrendo agora, e o povo do anticristo é aquele que vai sofrer depois. Agora, aqueles como nós que estão sofrendo agora, o nosso sofrimento é o quê? Pequeno, limitado e breve. E aqueles que vão sofrer por toda a eternidade, tormento indescritível. A gente não pode descrever essa realidade do inferno. É algo que a nossa imaginação não contempla, né? A gente só consegue mensurar isso por símbolos. Tanto o céu quanto o inferno, a nossa mente humana é muito limitada para captar toda a profundidade desses lugares. Então nós enxergamos esses lugares através de símbolos, né? Símbolos, mas eles existem. E o céu é infinitamente melhor do que a gente imagina, e o inferno é infinitamente pior do que a gente imagina. Então aqui a gente vai ver: não vale a pena. Se alguém adorar a besta, a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão. A gente já falou desse sinal na testa e na mão. Que sinal é esse? É a maneira de pensar e de agir. Como você tem pensado? Você pensa como a Bíblia ou você pensa como o mundo? É por isso que no capítulo 12 de Romanos, a palavra de Deus nos exorta a não tomarmos a forma do mundo. O exemplo aqui, irmãos. Então, quando eu pego essa água aqui e coloco nesse copo, ela adquire a forma do copo. Se o copo fosse quadrado, a água ficava quadrada. Então, é como eu e você. Ele está dizendo: não tome a forma do mundo. Eu e você precisamos tomar a forma de Cristo. Todo aquele que diz estar em Cristo deve andar como ele andou. Nós, porém, temos a mente de Cristo. É o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 2. Nós não temos a mente do mundo, nós temos a mente de Cristo. Então a ideia aqui é justamente essa: tome cuidado com o que está no seu pensamento.
Lutero, ele tinha uma frase que ele dizia: eu não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam ninhos da minha cabeça. Então você não pode impedir que os maus pensamentos passem na sua cabeça, mas você pode lutar contra eles. Então os maus pensamentos, eles sempre vão passar na nossa cabeça. Então a gente vê um político roubando na televisão. Você vê a imagem da Lava Jato lá. Todo dia passa a condenação, a prisão, alguma coisa de um político corrupto. Então você é tentado a odiar ele, a pensar mal dele, a desejar o mal dele. Mas você vai dizer: não vou, eu sou pior do que essa pessoa. Eu sou mais corrupto do que ele, eu sou mais mentiroso do que ele. Eu só não fiz o que ele está fazendo pela misericórdia de Deus. E eu vou orar para que ele possa se arrepender do seu pecado e ser salvo. Então, esses pensamentos que tomam a minha cabeça, muitos pensamentos ruins que tomam a minha cabeça, eu vou lutar contra cada um deles. É assim que a gente tira essa marca da testa. Nós não vamos pensar conforme o mundo, nós vamos pensar conforme Deus. Nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de compaixão, é um Deus de perdão, é um Deus de bondade. A Bíblia vai dizer: e não nos cansemos de fazer o bem. Então, é isso, irmãos. E a mesma coisa em relação às nossas atitudes. A marca na mão direita fala uma maneira de agir segundo o mundo. Eu não posso tomar o mundo como padrão. Olha, eu vou fazer isso porque todo mundo faz isso. Não. Eu vou fazer aquilo que a palavra de Deus me direciona a fazer. Eu não vou agir como um seguidor do modelo do mundo. Eu vou seguir o padrão da Bíblia, ainda que isso esteja fora de moda. Então, por exemplo, eu vou me casar, e eu vou me casar me mantendo puro para o meu casamento. Mas que coisa cafona! Eu não sou do mundo, eu sou de Deus, sabe? Então, nossos valores são diferentes. As pessoas vão dizer: olha, você precisa mentir para o imposto de renda. Você vai ficar pagando imposto caro para esses políticos ladrões ficarem roubando. Não, eu não vou mentir para o imposto de renda. Por quê? Porque se eu mentir para o imposto de renda, eu estou mentindo para Deus. Então, essa é a visão do cristão. Ele age em conformidade com Deus. Como a gente falou mais adiante, nós sabemos que estamos sempre na presença de Deus. Estamos sempre na presença de Deus. Estamos sempre na presença de Deus. Então, aqui ele vai dizer: se alguém, olha o que o anjo está dizendo aqui, aquelas pessoas que antes começaram a andar com a besta, por quê? Porque andar com o anticristo era sinal de quê? De sucesso. No capítulo 13, é isso que a gente vai ver. Quem não tem essa marca não pode comprar e nem vender. Quem não tem essa marca vai ser perseguido. Mas agora, irmãos, chegou o juízo. Quem tem essa marca vai cair na mão do Deus vivo. E a Bíblia vai dizer lá no livro de Hebreus: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Agora no versículo 10 ele diz: também este beberá do vinho da ira de Deus. Olha, irmãos, sabe, a gente não tem a mínima ideia do que é isso. Sabe, a única coisa que nos ajuda a entender um pouco da ira de Deus é olhar para o sofrimento de Cristo. Então, quando a gente olha para o sofrimento de Cristo, a gente vê o que foi feito com Jesus Cristo. A gente diz: se Deus fez aquilo com o Filho dele por conta do pecado, imagine o que ele não vai fazer com as pessoas daqui. Sabe, irmãos, essa ideia de que o amor de Deus é um amor emocional é algo totalmente antibíblico. O amor de Deus não é um amor emocional. O amor de Deus é um amor santo. É o nosso amor que é emocional. É o nosso amor, a gente se vincula a pessoas e situações, e a gente sofre e a gente se alegra quando coisas acontecem. O amor de Deus não é assim. O amor de Deus é como Deus, imutável. O amor de Deus é como Deus santo. O amor de Deus é como Deus justo. Então, o amor de Deus, ele se alegra em salvar os seus eleitos, e ele se alegra em condenar os ímpios.
É por isso que a gente vai ver em Provérbios 1 o que vai acontecer naquele grande dia com as pessoas que deram as costas para Deus. Quando elas clamarem por socorro, Deus vai rir deles. Olha que coisa. Deus vai rir do ímpio, do desespero do ímpio. É o que está escrito lá em Provérbios capítulo 1. Essa é a ideia aqui do que está acontecendo. Essas pessoas, elas preferiram não sofrer por um breve tempo. Agora elas vão sofrer por toda a eternidade. Então elas não suportaram serem perseguidas. Elas não suportaram, elas não resistiram à sedução do mundo e do anticristo e do falso profeta. Elas aderiram à falsa religião e agora elas vão ter que arcar com as consequências das suas escolhas insensatas. Por isso ele diz, naquele grande dia, estes terão que beber o vinho da ira de Deus. Acabou a misericórdia. Agora é o juízo. Agora não tem mais mensagem de evangelho, agora não tem mais salvação. É como nós vemos lá em Lucas 16. Lucas 16 tem aquele rico que está lá no inferno e tem mais o que para ele? Mais nada. Avisa meu irmão, não vai avisar nada do seu irmão. Eu quero uma gota de água. Não tem gota de água nenhuma para você. Mas eu só quero uma gota de água. Não tem nenhuma gota de água para você. Tudo que você tinha que receber de bom, você recebeu quando você estava vivo. Agora chegou a época de você receber os seus tormentos. Então essa é a ideia. Deus vai derramar o cálice da sua ira, que ele deitou, não misturado. O que é essa ideia de não misturado? A ideia de não misturado, irmãos, é que o vinho antigamente, como o vinho era praticamente algo obrigatório na casa das pessoas, porque não se tinha uma outra forma de beber. Naquela época não tinha Superzon, não tinha geladeira, não tinha como você pegar, por exemplo, um suco e impedir que ele estragasse. Então o que se fazia? Todo o suco de uva, ele passava por esse processo de fermentação e virava uma espécie de vinho. Não tinha água encanada. Então, como você estava almoçando, jantando, você tinha que tomar o vinho. Mas o que você fazia muitas vezes? Você misturava com água, para ele ficar mais diluído, para ele ficar mais, parecendo um suco mesmo. Então, mas aqui ele diz assim, olha, o vinho aqui é sem mistura, mostrando como essa ira de Deus vai ser uma ira destruidora. Essa ira de Deus não vai ter nenhum resquício da sua misericórdia. Toda a misericórdia já foi oferecida. Agora é a pura ira de Deus, que o mundo não faz nem ideia. Às vezes a gente olha, por exemplo, para o dilúvio. Ali o dilúvio não é a ira de Deus, não a ira plena de Deus. A gente vai ver ele salvando Noé e os seus familiares. A gente vai ver Sodoma e Gomorra. Ali também não é a ira de Deus. Aqui é a ira de Deus. Sabe por quê? Porque tanto o dilúvio quanto Sodoma e Gomorra eram destruições momentâneas. Ainda que aquelas pessoas que morressem fossem lançadas no inferno, mas assim, eram destruições físicas. Agora não, agora o juízo que vai alcançar essas pessoas é o juízo definitivo. Essas pessoas que agora são alcançadas pela ira de Deus, elas serão lançadas no inferno por toda a eternidade. Então por isso ele diz, ele é um cálice, é um vinho da ira de Deus, sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Essa é a ideia do inferno, tormento eterno. Essas pessoas serão atormentadas com fogo e enxofre. Como eu disse a vocês, irmãos, a ideia do inferno na Bíblia é uma ideia que ela é cheia de símbolos. Por quê? Porque eu não tenho como definir a total ira de Deus. Por quê? Porque minha mente não aguenta isso. Assim como eu não tenho como compreender a natureza do céu. Porque tanto como eu já disse, tanto a natureza do céu quanto a natureza do inferno, elas transcendem a nossa natureza humana. Então nós não entendemos claramente essas coisas. Nós entendemos, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 3, como quem olha pelo espelho. E aquele espelho que Paulo está falando ali não é o espelho que a gente tem aqui no banheiro.
Esse espelho que a gente tem aqui não tem nada a ver com o que Paulo fala em 1 Coríntios 3. Naquela época não tinha esse espelho eu acho que é feito de vidro, com um negócio de areia, né? Com areia, né? Aí passa por um processo industrial e fica esse espelho aí. Não, naquela época espelho era uma prata bem lustrada, né? Uma espécie de prataria bem lustrada, e aí você tinha uma imagem, né? Mas era uma imagem bem perfeita que você via. Então Paulo está dizendo que nós aqui na terra vemos como que por espelho. Então, por mais que a gente conheça a Deus, conheça as coisas que Deus nos revelou pela sua palavra, mas ainda tudo que está escrito aqui é uma pequena parte do que Deus tem a nos ensinar. Então, essa é a realidade. Por isso que quando o Senhor Jesus, várias vezes que o Senhor Jesus ele vai nos apresentar realidades espirituais, ele tem que nos fazer isso por forma de parábolas. Ele tem que usar símbolos, analogias, porque nossa mente humana não acompanha muitas vezes o raciocínio, o alcance da mente espiritual do nosso Salvador. Então, aqui ele vai mostrar isso. Qual é a realidade do inferno? É uma realidade de fogo e enxofre. Fogo e enxofre dá essa ideia de que? Sofrimento, tormento, né? O enxofre é aquele cheiro desagradável e forte, e o fogo fala da consumição. E isso vai acontecer diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então, essas pessoas, irmãos, elas não vão ser lançadas para longe de Deus, né? Como se o inferno fosse um lugar separado de Deus. Não, no inferno é onde a ira de Deus está. Eles vão estar separados da misericórdia de Deus, separados da graça de Deus. Enquanto nós estamos aqui na terra, há oportunidade de salvação. Mas a Bíblia vai dizer em Hebreus 9:27 que cabe ao homem morrer uma única vez e segue-se o juízo. Olha que coisa. Então, a oportunidade é o dia de hoje, como a gente viu quando estudamos Hebreus na semana passada, e se Deus permitir, vamos estudar amanhã de manhã. Então, versículo 11, eu vou concluir aqui no versículo 11 por conta do horário. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. Percebeu? Essa é a ideia do inferno. O inferno e o céu são dois lugares eternos. Então, quem vai para o céu, vai para o céu. Quem vai para o inferno, fica no inferno. Então, não há alteração depois que nós deixamos esse mundo. Então, a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoraram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Mais uma vez, irmãos, não vale a pena viver os prazeres do mundo. Os prazeres do mundo, eles prometem muito, e eles nos dão muito pouco. Sabe? A gente vive num mundo altamente sedutor, onde a igreja tem sido vítima disso, né? Que são igrejas mundanas, são igrejas que foram seduzidas pelo mundo, e por isso elas adotam hábitos para agradar as pessoas e não para agradar a Deus. Mas naquele grande dia elas vão pagar um alto preço, irmãos. Então, não vale a pena seguir o nosso coração, não vale a pena seguir o sistema religioso, não vale a pena fazer as coisas, as escolhas para nos agradar, porque um dia a gente vai ter que prestar conta de tudo isso. Percebeu por que vale a pena a gente perdoar? Porque quem perdoa será perdoado. Percebeu por que vale a pena amar o inimigo? Porque quando você ama o seu inimigo, é prova de que você, que era inimigo de Deus, foi amado por Deus e por isso perdoado em Cristo. Então, as escolhas que no primeiro momento parecem loucura, né? Quando nós estudamos o Sermão do Monte. Então, o Sermão do Monte vai dizer: quando te baterem na face direita, oferece a outra face. Chamarem você para dar uma légua, também duas. E se tomarem a capa, dê também a túnica. Você diz assim: meu Deus, mas que coisa difícil. Não, irmão, difícil é isso aqui, ó. Isso é difícil. Porque a pessoa pode bater em você durante anos. Você pode ser violentado, mas uma hora isso vai acabar. Você vai para o céu, se você for cristão.
Mas, e essas pessoas aqui, elas vão ser atormentadas toda a eternidade. Então, não vale a pena, irmãos, não vale a pena desobedecer a Deus. Não vale a pena ir contra a palavra de Deus. Não vale a pena buscar a satisfação pessoal. Nós precisamos aprender cada vez mais a governar a nós mesmos, para que não sejamos governados pelas nossas emoções e sentimentos. Porque, irmãos, naquele grande dia isso vai custar muito caro, sabe? Por isso que a Bíblia diz: não se vingue de ninguém. A vingança pertence a quem? A Deus. Sabe, irmãos, quando uma pessoa está fazendo mal para você, você tem que ficar com misericórdia dele. Por quê? Porque se ele não se arrepender, ele não vai ter que dar conta diante de você, ele vai ter que dar conta diante de Deus. Uma pessoa está fazendo mal contra você, o que você faz? Você perdoa, você ama, você ora por aquela pessoa. Ah, mas eu estou fazendo isso há anos e essa pessoa continua me violentando, continua me perturbando. E aí? Essa pessoa vai ter que dar conta diante de Deus. Sabe? Essa é a visão clara na mente do cristão. Por isso que nós temos que guardar o nosso coração, irmãos, dos ataques. Jesus, no mesmo capítulo 24 de Mateus, nós falamos aqui que o Evangelho seria pregado no mundo inteiro, então viria o fim. Versículos antes, Jesus diz que por se multiplicar a maldade, o amor de quase todos se esfriaria. Mas aquele que perseverar até o fim, a maldade está se multiplicando. E eu te pergunto, como é que está o nosso amor hoje? Como é que está o nosso amor hoje? É isso, irmãos. Se a gente não estiver cheio de amor, a gente vai para esse lugar. Ah não, mas eu estou indo para a igreja. Ir para a igreja não salva. Ah, mas eu estou fazendo bem. Fazer o bem não salva. Ah, mas eu sou uma pessoa que eu sou extremamente generoso. Generosidade não salva. O que salva é você crer em Cristo e obedecer a Ele. Então, nós precisamos... por isso que eu falei domingo, quando eu estava em Mussulunga, essa importância da gente ter uma visão correta do livro do Apocalipse. Sabe, o cristão, nós cristãos, que estamos esperando a volta do Senhor Jesus, precisamos conhecer esse livro na palma da nossa mão. É por isso que esse livro foi deixado para nós. Sabe, tem muitos cristãos que têm 10, 15 anos de igreja e nunca estudaram o Apocalipse. Às vezes leram superficialmente. Alguns têm até medo. Alguns não entendem e não se esforçam para entender. Você precisa do conhecimento que tem nesse livro, porque é através desse conhecimento que nós vamos nos preparar para a volta de Jesus. O livro do Apocalipse é um livro que nos prepara para a volta do Cordeiro. Desde o capítulo 1 ele já começa nos preparando para isso. E termina dizendo justamente o que? Maranata, Maranata, vem Senhor Jesus. Então, você precisa conhecer esse livro para que você esteja preparado. E o livro do Apocalipse ele vai repetir várias e várias vezes a ideia do juízo, a ideia da condenação eterna e também a ideia da salvação eterna. Então, os sofrimentos do tempo presente, é que vai dizer o apóstolo Paulo, não podem se comparar com a glória que está reservada para nós. Nada do que você passa. Nada. Você pode ter a pior enfermidade, você pode ter a pior condição financeira, você pode ser a pessoa mais rejeitada do mundo. Você é Deus. Então, meu filho, só alegria para você. Então, essa é a ideia da Bíblia. Nós aqui na terra passamos por aflições, mas até aqui na terra o Senhor Jesus não nos deixou órfãos. Ele nos enviou quem? O Consolador, o Paráclito, o Espírito Santo, o Ajudador, o Advogado. Essa palavra Paráclito é uma palavra muito rica, né, no grego. Então ele enviou o Espírito Santo, de forma que mesmo nós cristãos que estamos padecendo algum tipo de luta aqui na terra, a gente ainda está cheio de conforto e consolo no nosso coração. Mas essas pessoas, irmãos, elas não terão conforto e consolo algum na condenação eterna. Então, o inferno é real. E você tem que colocar isso de maneira bem firme
na sua mente. Sabe, você tem que entender que esse é um lugar que, se você não vigiar, você pode ir para lá sim. Ah, não, eu sou um eleito de Deus, então viva como um eleito de Deus. Por que você está dizendo que você é um eleito de Deus e você vive como um ímpio? Não existe eleição para ímpio, eleição é para santo. Ele nos elegeu para a santificação, é o que diz a palavra de Deus. Então Ele não nos elegeu para a impiedade. É por isso que essa passagem é tão importante. Nós vamos parar aqui hoje, no versículo 11. Se Deus permitir, na semana que vem nós vamos concluir. Faltam apenas alguns poucos versículos desse capítulo 14. Nós vamos concluir na semana que vem. Mas que fique bem registrado na nossa mente, irmãos. Como nós precisamos aprender. Foi o que eu falei ontem à noite, eu falei isso no domingo também. E isso tem sido uma constante dos nossos encontros. Como nós que somos cristãos temos que aprender a ser gratos. Gratos a Deus. Deus é tão bom com a gente, irmãos. Olha, independentemente do que você esteja passando, mas Deus é bom com a gente. A gente deu a verdade, a gente deu a igreja, Ele enviou o Filho dele para morrer pelos seus pecados. E Ele te garante a salvação eterna em Cristo Jesus. Então creia nele e faça parte desse povo que vai passar a eternidade toda em uma alegria indizível ao lado do seu Salvador. É assim que a gente tem que olhar para a nossa vida. Amém? Vamos orar. Senhor, eu queria agradecer a Deus pela tarde de hoje, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, em teu nome. Eu queria agradecer a Deus pela vida da nossa irmã Mirella, que hoje está aniversariando. Que o Senhor possa, meu Deus, derramar da tua graça maravilhosa na vida dela, Senhor, cada vez mais, de maneira abundante, Senhor. Eu oro pela vida dela, pela vida do seu esposo, que ele seja, meu Deus, alcançado também com a graça salvífica que já alcançou, Senhor, em Cristo Jesus. O Senhor, meu Deus, sabe aquilo que se passa no interior e no exterior da tua filha. Que o Senhor possa, meu Deus, cada vez mais fazê-la crescer na graça do conhecimento de Ti, Senhor, tornando ela um ramo frutífero da videira verdadeira que é Cristo. Abençoa nessa tarde, Senhor, em nome de Jesus. Oramos também por cada irmão aqui, Senhor, reunido. Nós que somos totalmente, Senhor, dependentes da Tua graça, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a completar a carreira que nos está sendo proposta. Não permita, Senhor, que venhamos a olhar para trás como uma mulher de Ló, mas que venhamos a correr a carreira, Senhor, olhando firmemente para Ti, Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Aumenta a nossa fé, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, no amor, na esperança, e nos faz cada vez mais, semelhantes a Ti, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amados irmãos, saúdem-se mutuamente com um cumprimento santo e diga para o seu irmão: o caminho é estreito, mas ele vai te levar para o céu. É estreito. Ele vai colado. Ele viu que hoje ele está falando. Você está estudando mais tarde, você viu que ele falou.